batendo e apanhando, nós duas. Então, a gente não deixava, assim, as pessoas bater na gente, né? A minha irmã era mais ainda, de bater, né? E assim, a gente foi treinada pelo meu pai. Meu pai usava aqueles nunchaku lá e ensinava a gente a bater mesmo. Eu falei assim, você não me vem aqui falando que você apanhou, você vai aprender a se defender. Porque antigamente era assim, né? Hoje em dia os pais, não, filho, não. Mas assim, hoje, claro, eu tô na igreja, né, gente? Isso daí eu não era cristã, né? Mas assim, eu fui treinada para isso. E muitas coisas o meu pai falava que eu achava duro, achava difícil, assim, ouvir de um pai. Mas o Senhor estava me forjando, porque não... eu sou o tipo de pessoa que a gente fala assim, eu caio atirando na guerra espiritual, tá? Mas assim, a gente cai atirando. Eu não tenho medo. Se é para fazer guerra, se é para fechar um portal, se é para orar, se é para expulsar, se é para... Vamos para cima. Porque maior é o que está conosco. Não por mim. Não por mim. Entende? Mas é pelo Senhor. A gente não pode deixar esse povo, assim, os espíritos malignos conquistar os territórios. A gente tem que fincar a bandeira do Senhor. A gente não pode deixar. A gente não pode permitir. E a igreja, ela está muito pacífica, muito passiva, né? Deixando as coisas acontecerem. Mas as nossas guerras, nós vencemos de joelhos. Nós vencemos liberando decretos. Amém. Nós precisamos guerrear. Eu sempre ensino que a nossa oração, quando você entende a sua identidade, a sua oração muda. Porque você já não se move como o membro da igreja tal. Você se move como filho. Quem você é. Amém. E aí você tem toda a habilitação para fazer. Se você não sabe quem você é, qualquer título te seduz. Ou qualquer título te para. Ah, você é isso. E qualquer título vai te parar. Mas quando você tem certeza quem você é e o que o Senhor te chamou para você fazer, podem falar, pode vir todo mundo ficar contra você, mas você sabe, você permanece naquela palavra, você sabe quem você é. O Senhor, não, eu tô contigo, faz, é para fazer, tô aqui. Entende? E o Senhor, ele sempre tem ele quem dá as coordenadas de tudo. Sim. E é isso. Amém. Eu queria fazer uma pergunta aqui. O evento vai ser algo especial. É dia 27, o horário... Das 14. Da 14 às 21 horas. Às 21 horas. Poder no espírito, né? Ou derramar se o Senhor quiser liberar poder. lá... Não, vai ser algo tremendo. Inclusive, o pastor vai estar lá, né? Então... vou estar lá também no evento. Mesmo, liberando a unção de cura. Eu vou estar falando... Não deu, que eu vou estar para receber. Vou lá receber também. Qual foi a maior experiência que você teve com Deus e você teve com Deus que você lembra agora? Lembra assim, a maior experiência, eu tive a maior experiência com Deus foi esse dia. Vocês lembram aí de puxar? Talvez já teve várias, mas lembre de uma. Olha, eu tive, assim, desde pequena eu tenho experiências pontuais, assim. Mas eu vou falar uma que é algo assim que eu senti o amor de Deus. O cuidado dele. Na época da pandemia, eu tive Covid e eu estava muito fraca, eu não conseguia ficar de pé. E assim, algumas pessoas, você sabe que tem pessoas que são usadas mesmo para falar, para derrubar. Então, não, se você, olha, ora para que você não fique sem ar, ore para que você não tenha que ir para o hospital, porque senão você vai ser entubada. Então, eu estava com medo, eu estava com muito medo eu tenho uma filha, né, eu sou casada há 20 anos, e eu tenho uma filha adolescente, né, e aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que vai ser da minha família? Senhor, não deixa eu morrer. Eu estava assim, sabe, desesperada. E eu já estava muito fraca, eu não conseguia ficar de pé, né? Pra nada, assim, eu não conseguia andar, nem nem pro toalete, eu não conseguia caminhar, não conseguia fazer nada. E eu estava muito fraca, eu estava sentindo assim que eu estava quase pedindo pro meu marido me levar pro hospital. E aí, aquela noite, eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. E eu tive uma experiência muito profunda com Deus, eu senti, assim, uma presença de um anjo, vindo assim atrás, assim, eu estava deitada de lado, e o anjo, ele colocou a mão nas minhas costas, aqui atrás, assim, ele colocou, e ele fazia como se eu estivesse respirando. E conforme ele fazia assim, eu respirava, eu assim, sugava o ar, sabe? Respirava. E aí aquilo ali foi me fortalecendo, eu senti um fortalecimento. E depois, no dia, eu dormi assim, apaguei. E no dia seguinte, eu já estava pronta para fazer comida. Sabe assim, eu estava com Covid ainda, mas eu estava andando pela minha casa já, consegui fazer preparar um alimento, uma refeição lá. Deixei, claro, eu ainda estava isolada na minha casa, né, com meu marido na sala, minha filha no quarto.
Mas assim, eu consegui me levantar, que eu não conseguia. Ali eu fiquei bem, parecia que eu já não estava mais com Covid. Então essa foi uma experiência, mas eu vi o cuidado do Senhor, que Ele ouviu a minha oração, o meu desespero, porque eu estava desesperada. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Tocou nas costas, era o pulmão. No meu pulmão, isso. E ele fez como se fosse, assim, bombeando o pulmão, sabe? Eu senti, assim, que era, tipo assim, respira. Mas ele não falou nada, ele só se apresentou ali, naquele momento. E uma fisioterapia, eu senti com uma fisioterapia. É verdade, é bem isso. E eu senti, depois eu dormi muito bem. Dormi, assim, a noite toda, apaguei, assim, acordei outra pessoa. É bênção. Louvado seja Deus. Pastora, lembra de alguma pastora? Lembro. É assim, 2 episódios, né? Que assim, Deus me usa muito em sonhos. Mas assim, 2 episódios de cura. Que o primeiro episódio foi inclusive na minha maternidade, né? Meus 2 filhos. O meu filho do meio, ele tinha um prazo para nascer. E ele não nascia, né? E aí, assim, tinha sido liberada uma palavra que ele precisava nascer naquele dia. Que era o dia, inclusive, que ele nasceu. E aí, assim, eu fui para o hospital, já tinha, né, todo ali o processo. Quando eu tô no hospital, esperando, né, para esse menino nascer, eu não sei o que aconteceu, mas eu dormi. Acordei 7 horas da manhã, que era assim, era o prazo, né? Esse menino tinha que nascer. E aí, na hora que eu acordei, eu olhei assim no relógio, 7 horas da manhã, falei assim, mas ele não nasceu? Falei, não. Aí eu já, né, mesmo grávida ali, vamos para a guerra. E comecei a guerrear, orar, repreender, declarar que meu filho ia nascer. Quando foi 1 hora de batalha, 8 horas da manhã em ponto, esse menino nasceu. E o quarto encheu de anjos. Aleluia. Encheu da glória de Deus. Eu senti tanta glória de Deus e eu não tinha dúvida. E é o meu filho Kevin, que é o meu filho do meio. E quando eu engravidei do meu filho Pedro, que é o meu filho mais novo, ele, com 7 meses de gestação, a médica, né, que cuidava de mim, falou assim, olha, não sei o que aconteceu, a sua placenta estava ótima nos últimos exames, só que, assim, eu vou usar as palavras dela, a sua placenta apodreceu. Ela não tem utilidade mais nenhuma. E agora você vai ficar daqui para frente controlando. Cada vez que o seu filho ficar 4 horas sem mexer, você tem que correr para o hospital para ver se ele está vivo. Né? Então, assim, bem tranquilo, né? Para uma mãe no final de gestação. Uhum. E, assim, eu precisava sair da minha casa e ir para o hospital toda semana para poder fazer acompanhamento. E aí precisava ir sozinha, né? Porque, enfim, não, né? Nem sempre você encontra pessoas que conseguem te ajudar ali e tal, porque marido trabalha e tudo mais. E ela falou assim, olha, essa criança ela tem a possibilidade de nascer com problema, né? Ou ela vai morrer. Então, assim, você tem essas 2 opções, né? E aí, o Senhor, eu sou uma adoradora, né? E nesse período, foi um período, assim, que a gente passa pela prova dando glória a Deus, né? E louvando e cantando. E o louvor que marcou a minha fase nessa estação foi aquele da Soraya Moraes, Todos Hão de Ver, né? Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver, quão grande é o meu Deus. E esse louvor foi o que eu atravessei esse Jordão. E todos veem que o meu filho fez 12 anos, ele é uma bênção, ele é perfeito, ele não teve sequelas nenhuma, e o inferno, ele precisa reconhecer que quão grande é o meu Deus, e ele fez um grande milagre na minha vida. Então, assim, essas são as 2, para quem é mãe sabe, né, que a parte que mais dói na gente é filho. Então, assim, a parte mais, assim, extraordinária da minha vida foi ver o Senhor, ele trazer, assim, essa unção e esse poder sobre a vida dos meus filhos. Eles são realmente a marca da promessa na minha vida. Glória a Deus, bênção. Tem muitos anos que tem profetizado no Brasil, tanto pastores brasileiros como pastores americanos, de vários lugares do mundo, que o Brasil é o lugar do avivamento. É verdade. Qual é o olhar de vocês? Esse avivamento vai acontecer? Nunca vai acontecer? Já está acontecendo? Já está acontecendo. Já está acontecendo, eu creio, porque há um povo que tem buscado, sabe, algo mais de Deus, não se contenta com um pouco, com aquilo só, o superficial, sabe? Glória a Deus. Você tem um povo que tem buscado águas profundas. Amém. Né? E, por exemplo, esse evento é para quem tem sede mesmo, sim, porque
como a pastora Andréa me fala, quem é bom em desculpa não é bom para mais nada, porque tem muita gente que arruma desculpa. Sim. O inimigo, ele sempre vai querer fazer com que a gente perca o foco. Ele vai colocar situações para a gente sair do foco, né? E a gente percebe isso. Mas tem um povo que busca esse avivamento, porque o avivamento vai começar primeiro em nós. Amém. Né? Primeiro em nós. Deus, ele não precisa de uma multidão para buscar o avivamento, para crer, para buscar a presença dele, para se derramar e transbordar. Deus, ele precisa de apenas um. E que você que está aí, né, nos assistindo, que nós aqui que estamos nesse lugar aqui, nós possamos ser incendiados pelo Senhor, para que a gente possa ser uma fagulha desse avivamento. Amém. Eu creio que o avivamento vai passar e muitas pessoas não vão perceber. Vai ter muita gente que vai estar dormindo na luz, né? Dormindo com tantos afazeres, preocupados, ocupados, né? Mas eu creio nesse avivamento, com todo o meu coração, porque o Senhor vai derramar, porque o Senhor falou através de grandes homens de Deus, mulheres de Deus. E é o tempo. E o que o inimigo ele faz? Ele mascara uma situação. Então, a gente está vendo o Brasil passando por tantas situações, mas é uma cortina de fumaça espiritual para a gente desacreditar, para a gente deixar de clamar, deixar de decretar, de liberar decretos no reino do Espírito. Então, quando eu até nesse grupo, né, que a gente faz ministrações, uma coisa que a gente pediu perdão, inclusive, foi por muitas vezes a gente falar assim, essa geração está perdida. Nós decretamos, nós estamos sendo profeta quando falamos assim, essa geração está perdida, já era essa geração, só Deus na causa. Não, a gente precisa crer que Deus vai resgatar essa geração. Aleluia. Essa geração é do Senhor. Amém. Então, nós precisamos crer, sermos profetas para profetizar no meio do caos. Sim. O Vale de Ossos Secos era um caos. Mas o Senhor sabe, Ele pode fazer nervo crescer, Ele pode levantar um exército para esse avivamento. Mas Deus, Ele precisa de um. Ele precisa de um profeta, ele colocou lá um profeta para profetizar no meio daquele vale. E eu creio de todo o meu coração. Aleluia. E é nisso que eu me movo, entende? Eu não estou esperando o aplauso, eu não estou esperando o parabéns de ninguém, eu estou esperando o bom trabalho, o joinha. Na verdade, eu não estou esperando isso de ninguém. Eu estou esperando do meu Deus, que ele vai falar, faz isso, é para você fazer. Amém. Porque uma vez eu recebi uma palavra do Senhor. O inimigo, ele vai sempre querer descaracterizar a nossa identidade. A guerra toda é contra a nossa identidade, quem nós realmente somos. E eu recebi uma palavra do Senhor. O Senhor falou que eu era profetisa. E ele falou assim, só que profeta não tem reputação. Aleluia. Você está disposta? Glória a Deus. Eu falei, eu estou disposta, Senhor, eu não tenho reputação. Porque uma das feridas que eu carregava era por conta do tipo de criação que eu tive, era sempre ter a aprovação do meu pai. Eu estava falando até para o André, eu tirava 9,95, mas meu pai falava assim, não, faltou pouco para você tirar 10, hein? Você podia ter tirado 10. Nunca assim, tipo, joia. Eu sei que a educação que ele teve, isso não tem, tipo assim, para o mais, sabe? Tipo assim, incentivar para o mais, mas aquilo foi para ruim para mim, né? Então, quer dizer, eu sempre fazia alguma coisa esperando que meu pai falasse assim, eu tirei, nossa, essa prova foi tão difícil, filosofia, a prova que eu não sabia, era mais difícil de eu fazer. E aí eu tirava 8, ele falou assim, poxa, por 2, mais 2 você ia tirar 10, né? Você podia ter se esforçado mais, mas aquele era o meu máximo. Mas assim, o inimigo, ele vai trabalhar nisso. Entende? Então, o Senhor, ele mudou isso. Ele falou assim, profeta não tem reputação, Priscila. Profeta não tem reputação. Você está disposta? Eu falei, estou disposta. Então, aí o Senhor começou a me jogar em lugares que eu não queria estar. Me colocar. Ele colocava em lugares que eu não queria estar. E eu estou disposta. Falei, Senhor, eis-me aqui. Como disse, né, o profeta Isaías, Hineni, que significa eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Aleluia. A pastora tem a mesma impressão do avivamento? Eu não tenho dúvida. Aliás, Deus não depende de ninguém para fazer nada. Ele faz o que ele quer na hora que ele quer. O que ele precisa é simplesmente de corações dispostos a obedecer. E assim, a maioria das pessoas, elas não estão dispostas a ouvir o que o céu está falando. Elas estão ditando por elas mesmas. E o céu, ele não vai responder aquilo que não veio de lá. Porque o homem não recebe nada, né? Como a gente sabe, se não vier do céu. Então, assim, a gente simplesmente só está respondendo aquilo que vem do céu. Então, o avivamento já começou. Já começou. Aliás, para quem está avivado, ele nunca acabou. Verdade. Né? Ele está sempre... assim, é só orar junto que o fogo vem, né?
Então, assim, Verdade. para quem está avivado, ele nunca acabou. Ele vai passar. Você pode, muitas vezes, assim, tá desanimado, alguma coisa assim, mas você volta, acende a chama de novo, clama, igual a gente falou, a gente cai atirando e levanta, e assim, fogo no cão. Agora, o que que eu vejo? As pessoas, elas estão esperando o avivamento acontecer lá. O avivamento começa na minha vida. Pessoal. É pessoal. Pessoal. O avivamento é pessoal. Então, assim, o fogo é na minha vida. Então, eu preciso manter. Aí entra na autorresponsabilidade de novo. Quem mantém o fogo aceso no teu altar? É você, meu querido. É você que pega e mantém a lenha, que vai lá, abana, né? Que faz o que tem que fazer. É você. É orar todo dia, é jejuar, é buscar o Senhor, é pedir revelação, pedir para o Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo. Eu não sei como é que é para vocês, mas às vezes, se fica muitos dias que né, sem Deus falar nada, vai assim, Senhor, Não, Senhor. né? Cadê você? Cadê? É. Fala alguma coisa aí, fala qualquer coisa. Por quê? Porque assim, a gente já aprendeu a andar com Deus. Então, assim, esse avivamento, ele já está acontecendo. Ele não é de uma pessoa. O Senhor, inclusive, conta com você. Quem sou eu na fila do pão? Você é filho? Então Deus conta com você. Se disponha. Abra teu coração. Pede para o Senhor. Senhor, se é comigo, que essa palavra queime. Sabe o que eu gosto daquela palavra? No caminho de Emaús, os 2 discípulos. Mas a gente não estava andando com ele, não sentia, não queimava. Arder, queimar. Ai, meu Deus. Quando ele Então, que você possa sentir o queimar do Espírito Santo na tua vida, para você se levantar e falar, Senhor, eu estou sentindo queimar, eu quero isso, eu quero descer, eu quero mais, eu quero ser cheio. Em nome de Jesus. Isso não é para 1 ou 2. Eu lembro de Elias, né? Só eu estou aqui. O Senhor falou assim, ô, meu filho, sabe de nada, tem mais de 7 mil que não se dobrar a Baal, levanta, né? Então, assim, tem mais de 7 mil que não se dobraram a Baal. E são esses que o Senhor vai chamar. Deus não precisa de muitos, né? Como foi falado, se eu não me engano. Sim. Ele pode contar com 300. Sim. Ele conta com quem eles quiser. Com quem tiver disponível. Com quem tiver disponível. O privilégio é meu. Deus não precisa de mim para nada. Nós somos privilegiados porque você pensa assim, um Deus tão poderoso, tão grandioso, mas ele confia aquilo que é mais precioso para nós, Sim. que é a pregação da palavra dele. Porque Deus, ele jura pela palavra dele. A palavra dele é pela palavra. Louvado Deus seja criou Deus. todas as coisas através da palavra. Amém. Jesus, ele é a própria palavra de Deus manifesta em carne e sangue. Aleluia. Isso é tremendo. E Deus, e nós somos, a partir de Jesus, nós somos autorizados a tocar nessa palavra, a ministrar essa palavra. Aleluia. Uma palavra que pode transformar corações. O coração da pessoa se rende quando a gente ministra a palavra. A verdade que liberta, que transforma. Aleluia. Essa é a palavra. E o Senhor confia a nós, aquilo que é mais precioso dele. Homens simples, pecadores, cheios de pecados, de erros, porque assim, Deus nos chama, nós não somos perfeitos. Nós somos imperfeitos. Claro que a gente, né, tem coisa que a gente vai se organizando, Sim. se deixando de lado, mas assim, a gente é falho, a gente tem muita coisa. E o Senhor ainda assim, ele confia em nós ministrar essa palavra tão poderosa que transforma corações. Aleluia. E é interessante que aquele que vai participar do evento precisa fazer a inscrição. Ele Isso. ele pode comprar antes, ele pode comprar no dia, não deu para comprar antes, pode ir lá na hora ele fazer ou tem que comprar antes. Ele pode comprar no dia, né? Pode sim comprar no dia, chegar lá, porque ainda temos vagas. Assim, eu creio que esse podcast, ele tem um alcance muito grande, né? Porque nós... Vai lotar. Vai isso. lotar. Em Então, nome de se eu Jesus. fosse você, eu não esperava para fazer no dia. Nós temos um QR Code, eu não sei se depois vai ser colocado, né? Não sei se vai dar para colocar o Ou- QR Code, mas a pessoa entrar em contato pelo Tem o Pelo link, Instagram. Instagram, né? @DespertaValente. E se tiver o link da compra, eu posso também colocar o link. Tá bom, pode ser. Porque aí a pessoa ela já faz antecipadamente. Porque no dia, eu acho assim, é muito arriscado. Porque se a gente quer que as pessoas sentem ali, cada um tem o seu cantinho ali para sentar e ser ministrado. Então, é muito arriscado a gente chegar de última hora e falar, eu quero sentar na. E vai ter, assim, também um momento de treinamento mesmo, né? Vamos Então, assim, treinar. É 7 horas de treinamento. O que É. é importante falar, profeta e pastora, é que tem muita gente que eles questionam e eu sempre tenho que repetir isso para ficar gravado. Não, o nosso público não, mas tem alguns que talvez cheguem de novo no podcast e eles falam assim, mas quando eu falo de mentoria, curso ou qualquer seminário, eu falo assim,
tem uma taxa, tem um valor. Sim. Ah, mas lá a Bíblia fala que de graça receber, de graça dar. E eu gosto de falar assim, Jesus não está falando nada de treinamento, de conhecimento. Ele está falando, cure os enfermos, limpe os leprosos, ressuscitai os mortos, de graça receber, de graça dar. Ele está falando de cura. A cura, a libertação é de graça, mas o conhecimento é pago. Está lá em Provérbios, compre o conhecimento. Sim. Então você que é mão de vaca, você vai ficar sempre na mesma posição. Mas você que começa a comprar conhecimento, quer livros, quer mentoria, quer curso, quer seminários, quer congresso, você desenvolve, você avança muito mais. Não tem como, é investir no conhecimento. Então, vale a pena. E na verdade, a pessoa quando está no mundo, ele paga caro para ir no baile. Hã? Ele paga pro amigo. Paga até pro amigo, pra ficar junto lá Não, você não vai deixar de ir, não. Eu pago a sua, que é isso? Isso é uma forma de semear, é uma semente de honra naquilo que está sendo feito. E tem uma liberação no mundo espiritual, porque assim, quando eu pago, assim, primeiro eu vou falar da pregação da palavra. A pregação da palavra, da verdade, ela é de graça a receber e de graça a dar. A palavra da vida, a palavra da verdade, ela é de graça. Mas a mentoria, os discípulos, quanto que eles pagaram pela mentoria de Jesus? A vida. Eles deram a vida, eles deixaram tudo. Não faltou nada, o Senhor proveu, mas a vida toda, a vida deles, aqueles 3 anos, foi a mentoria deles. Para aprender, para entender, para quebrar padrões de religiosidade. Que eles eram homens. E é engraçado, né? que Jesus, ele chamou muito, assim, empresários, né? Naquela época eram empresários. Sim. Então, era uma mentoria. Ali foi a vida deles, né? E que depois se estendeu para a vida mesmo. Então, que reverbera até hoje, né? E quando eu pago por algo, eu tenho governo sobre aquilo. Sim. Tudo que eu paguei, eu tenho governo sobre aquilo. Porque o dinheiro, ele é muito mais espiritual do que a gente pode imaginar. Né? Claro que a gente não tem como abrir aqui, mas existe sim algo espiritual no dinheiro. Né? Naquilo tanto que tem pessoas que elas não conseguem prosperar porque elas têm a mente escassa. Porque não têm autorização, né? Elas não têm autorização emocional e espiritual. Isso daí para um outro podcast, tá? Mas assim... Se falar isso, um monte de gente vai ficar pedindo. Eu quero esse podcast. Tem muita coisa... Eu quero o podcast do dinheiro. Escreve Finanças do reino é muito diferente do que a gente imagina. Sim. Finanças com a mentalidade do reino... Já parte da questão do homem, o homem tem a semente e a mulher, ela é a geradora. Então, quando o casal, ele está em sintonia, o casal, ele está em sintonia, eles começam a prosperar, né? E a falta dela também é o contrário. E a falta dela também. Então, todo recurso que Deus, porque assim, a gente acha que Deus, ele só dá na parte espiritual. Não, tudo que nós temos, tudo que nós precisamos para manifestar o reino, inclusive finanças, o Senhor nos deu. Só que a gente precisa aprender a acessar. E é muito mais, claro, dízimos, ofertas, mas tem muito mais coisas aí. Que é a mentalidade do reino. Aí a gente precisa voltar para a Bíblia, a gente precisa voltar para a Torá. E eu não estou falando de judaísmo, eu estou falando de Bíblia. Porque Deus, ele deu para um povo, o povo judeu, eles são guardiões da verdade. Aleluia. Assim, a gente imagina assim, se fôssemos nós, se Deus desse algo para nós, vamos dizer assim, brasileiro, né? Algo muito precioso, a gente não ia dar conta de sustentar até hoje. E Deus deu para um povo, e essa Bíblia está na nossa mão, por quê? Porque esse povo, eles foram ali, ó, a trancos e barrancos, eles estão até hoje com a Bíblia. Com a palavra. A própria tradição mesmo que a gente vê, né, do próprio Ben Sapai, né? Isso vem do povo judeu que veio para cá, né? Então, assim, essa é a cultura judaica, de pedir a bênção para o pai. Eu posso dizer até mais, é a cultura hebraica, a cultura do povo da Bíblia. Sim. Da liberação que Deus ele deu ali quando Deus ele chama Abraão. Aonde Abraão foi pobre? Aonde Abraão teve escassez? E olha que ele fez muita coisa ali. E pessoas abençoaram ele, falou, não, sai daqui, eu te dou ainda mais, eu te dou... Quer dizer, ele saía duplamente abençoado dos lugares onde ele passou. Aleluia. E não estou falando de teologia da prosperidade. Tem a ver com o reino, com o propósito.
né? Tudo que a gente precisa para manifestar o reino, todos os recursos materiais e espirituais nós acessamos em Deus. Se você está alinhado com propósitos, se você está alinhado com a sua identidade, se você está alinhado com os seus dons, se você sabe quais são os seus dons, o que você precisa fazer, porque assim, é uma responsabilidade. Eu sei os meus dons, eu sou responsável por conhecer os meus dons, sabia? As pessoas, elas não sabem, estão 50 anos na igreja, mas não sabem quais são os dons que elas têm. E a gente precisa saber os nossos dons, eu preciso me mover nesses dons, angariar, né, multiplicar, e eu sou responsável. O Senhor vai falar assim, aí, esse dom que eu te dei, você fez o quê? Vamos lá, vamos puxar a conta aqui, vamos ver o que você fez. Ai, Senhor, eu tive tantos problemas, eu não consegui fazer, eu tive que guardar, porque eu sei que o Senhor é zeloso, né? Então, eu falo assim, não, você deveria ter colocado pelo menos no banco para multiplicar. Então, essa questão das finanças do reino é muito mais profunda, muito mais profunda. E a gente acha nas escrituras. Os segredos estão nas escrituras. Deus, ele colocou pérolas dentro da Bíblia para a gente poder buscar. E é para filhos. Somos nós que vamos acessar. Mas são os códigos da vida. São os códigos da vida. E nós precisamos ter o coração humilde para aprender. Porque se você sabe tudo, você já não tem espaço para o novo de Deus. Até para Deus a gente não tem espaço. Porque eu já sei assim, meu pastor me ensinou assim, na minha igreja é assim e acabou. Tá muito bom para mim assim, então tá bom. Então fica com a revelação que você tem. Sim. Mas quem quiser ir pro mais, aí é diferente. Tem um pastor, qual o nome daquele pastor que estava lá no podcast? O mestre Tony, ele vai estar lá também. Vai estar ministrando sobre finanças. Finanças. Mas dentro da guerra. A finança dentro da guerra. Altares, então, porque assim... É o profético, né? A gente vai subir o nível ali. Então, ele vai falar sobre altares, né? Relacionado à guerra também, né? Então, eu queria deixar para ele falar, mas assim, basicamente foi isso. É mais ou menos isso que ele traz, né? Dentro da batalha espiritual, dentro da guerra mesmo. E até porque, assim, ó, numa guerra, estudando guerra mesmo, a primeira coisa que se faz é o quê? Cercear a entrada de recurso para o exército inimigo. Sempre que tem uma guerra, assim, estrategicamente. Então, assim, você vai lá, por exemplo, tá vendo um camboio de suprimento. Então, faz paralisa, né? Não deixa esse comboio chegar, porque, inevitavelmente, aquele soldado, ele vai precisar, o quê? De água, de comida, então ele vai perecer. Então, retenção de finanças é uma estratégia do inimigo para que o soldado, ele seja o quê? Ele deserte por conta até de condições financeiras, ele se volte contra, poxa, eu tô aqui, e aí não vamos nem entrar no mérito de pessoas que vão para o campo e são abandonadas, né? Porque não tem dinheiro, não. O dinheiro da igreja está na igreja. O dinheiro da igreja está na igreja. Eu costumo, assim, eu sou mais simplória, assim, da minha forma de falar, mas, assim, quando Deus chama, Deus banca. Se Deus te chamou, Deus, ele vai bancar. E eu costumo dizer assim, ó, outro dia eu conversando com Deus, falei assim, Senhor, eu trabalho para o Senhor, eu estou na sua folha de pagamento. Verdade, bem e na folha de pagamento do céu não atrasa. Não atrasa. Na folha de pagamento do céu, os benefícios são os melhores do mundo, que inclusive você nem precisa do plano de saúde. Né? Eu tô brincando, gente, mas assim, falando a real. Se eu trabalho para Deus, eu tô na folha de pagamento do céu. Não vai atrasar. Ele não atrasa o pagamento, não. E é interessante porque quando a gente começa a ter problemas com recursos, aqui abrindo, né, uma chave, de repente, um próximo podcast, a gente até... Mas assim, a gente, quando começa a minar recursos, talvez... Por que será que... Porque talvez Deus... Pergunta, porque assim, muitas vezes o Senhor, ele quer já mudar aquilo que ele está fazendo, ele quer já mudar, ele quer mudar a configuração daquilo que você está fazendo, entende? Mas aí a gente precisa buscar no Senhor, tentar discernir. Talvez uma nova fase. Uma nova fase, um novo tempo, um novo lugar, alagar as estradas. Então o Senhor, ele vai o quê? Ele vai nos colocar numa pressão. E pressão não é para nos matar. A prova é para nos alinhar à situação, né? E nos promover. Né? Então a gente precisa fazer perguntas assim, por que eu tô passando por isso? Me mostra. Só que é aquela coisa, o Senhor vai colocar na nossa cara o que vai estar acontecendo. Ele vai colocar na nossa frente o que precisa, o que está acontecendo e aonde eu preciso mudar e o que eu preciso fazer. Só que aí a gente não pode fugir como Adão, a gente não pode se esconder, a gente precisa encarar isso, a gente precisa olhar para isso e falar, é isso que eu preciso fazer. E resolver, né? Então... Profeta, fala o seu @do Instagram, se tem canal no YouTube, e também a pastora falar
o arroba do Instagram, se tem canal no YouTube. E também, antes do evento e depois do evento, você se realiza culto. Isso daí também parece que você falou naquele dia. Então, o meu Instagram, eu sou, assim, não sou muito de redes sociais, e o senhor tem me chamado para esse lugar, então... Não era, né? Então, amém, né? Vamos lá. Não era, né? Vamos lá, vamos, né? O profeta não tem reputação, então eu tenho que... O profeta não tem reputação, e tenho que ficar repetindo isso e crer que é o senhor quem está fazendo. Mas o meu Instagram é @PriscilaHash. E o Instagram do Valentes, né, é @DespertaValentes. Tem canal no YouTube? Não tenho canal no YouTube, que eu te falei. Então, Então, o meu Instagram é Andréia Nacasso. Tem um canal no YouTube que eu dei uma paradinha, né? Que eu falava mais de desenvolvimento pessoal, mas o senhor tem incomodado para voltar. E o nosso... Canal no YouTube qualquer. Então, não lembro como é que tá agora, mas eu acho que tá... É Andréia Nacasso. Mas Andréia Nacasso, em suma, Andréia Nacasso. E, assim, a gente também tem a oportunidade para você que está nos assistindo e quiser conhecer a Sala Profética, né? Aí, Isso. assim, você entra em contato também com a gente e a gente te dá aí o acesso para você entrar, conhecer, né? É um culto. É uma são sala ministrações realmente. pelo Meet online, né? E a gente são pessoas que vão ministrar uma vez por semana. Às vezes a Andréia, Inclusive, o pastor tem outros, convidado para tem estar um dia outros ministrando lá. profetas para ministrar. Então, tem profetas tem pastores que se movem também cura. De repente, a gente faz Né? para você conhecer também, porque assim, é tão lindo como Deus faz, porque os dons, eles são parecidos, mas eles não são iguais. Não. Assim como nós temos fala de identidade, assim como nós somos únicos, até a forma como o nosso dom ele se manifesta é diferente, né? Às vezes a gente vê assim, um profeta que parece que vai levitar, né? A gente, ai meu Deus, não, cada um tem uma forma de ser, Sim. porque Deus ele vai respeitar a sua individualidade, mas não que você não se mova naquele dom que você tem. E assim, a gente tem pessoas que ministram lá e tem e cada um vai transbordar no dom que tem, no dom que carrega. Amém. E ensinar também, alguns ensinam, impartem, falam sobre como que é o acesso, como que eles ministram, como que tem um pastor Luciano, né, e pastora Tati, o pastor Luciano, quando ele abre a Bíblia, é muito interessante, pastor, quando ele abre a Bíblia, e ele vai lendo, e ele profetiza lendo a Bíblia, não sei se você já viu. Não. Ele profetiza e a Bíblia, a letra começa a mudar. E ele vai falando toda a sua vida lendo a Bíblia. É muito lindo como de ver. E ele vai falando coisas muito particulares. Uma vez, até para você saber, assim, que ele falou, até para você saber a cor que você gosta, é essa. Sabe, assim, coisas muito particulares, assim, e Deus liberou algo sobre a vida de uma pessoa. Então, é muito profundo. Como Deus, ele é criativo. Deus é muito criativo. E isso é lindo, né? Deus é lindo, maravilhoso. Então, eu vou deixar aqui, no segundo link, o Instagram dos Valente. Desperta Valente. Depois da profeta, depois da pastora. Vai ficar os três aqui. Segundo, terceiro, quarto link aí na descrição. Você entrar em contato para participar do evento dia 27 de setembro agora, ou participar da Sala Profética, que às vezes o YouTube, às vezes a pessoa está assistindo um mês, se passou o evento. Se passou o evento, você pode participar da Sala Profética, que vai só aumentar o número. Amém. Eu queria pedir agora para as duas mandar o fogo, orar. A pastora começa mandando fogo, depois mandar o fogo, orar pelo povo que está assistindo, em nome de Jesus. Eu começo? Tanto faz. Pode começar. Manda o fogo. Amém. Pode ficar com liberdade. Deixei bastante tempo para orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, te agradecer, Pai, porque é o Senhor, Pai eterno, que prepara as mesas, Pai. E o Senhor está nessa mesa. Amém. E é um privilégio para nós estar aqui, Senhor. Sim. E nós, Senhor, ó Pai, cremos que o Senhor, ó Pai, não une, Senhor, pessoas, sem antes ter, Senhor, ó Pai, um propósito. E eu creio, Pai eterno, que esse propósito, Pai, é que, Senhor, ó Pai, os teus valentes sejam despertos, Pai. Sejam acordados, Pai, de todo sono, de toda letargia, de todo medo, de toda, Senhor, dependência emocional, de toda, Senhor, ó Pai eterno, paralisia, de tudo aquilo que, Senhor, os impede de viver o teu chamado. Senhor, ó Pai eterno, nós, Senhor, ó Pai, aqui citamos os discípulos, eles abriram mão de suas próprias vidas, Pai. E a palavra do Senhor, Pai eterno, diz que quando Pedro chegou para o Senhor, falou, Senhor, o que nós
vamos ganhar. Nós abrimos mão de tudo. E o Senhor falou para ele que não há um que tenha aberto mão da sua própria vida, por amor de Cristo e do Evangelho, que não receba em vida 100 vezes mais. Eu quero profetizar 100 vezes mais sobre a vida, Senhor, ó Pai, do pastor. Senhor, que tem, Senhor, sido um canal, que tem aberto, Senhor, ó Pai, esse espaço, Pai, para pessoas pequenas como nós, Pai. Pessoas, Pai eterno, que, Senhor, não tem um nome, Pai, mas que, Senhor, carregam um nome. O nome que nós carregamos é o nome de Yeshua, Pai. Deus, e que o Senhor possa, Senhor, trazer sobre a vida do teu filho essa honra, essa liberação, Pai eterno. Esse 100 vezes mais em vida, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, ó Pai, trazer sobre ele o fogo da tua presença, a unção que quebra o jugo, Pai. A glória, Pai eterno, que, Senhor, ó Pai, está destinada para ele, para o ministério dele, para a unção que ele carrega e para aquilo que ele tem para fazer. E assim, Pai, sobre cada vida. Senhor, eu não sei quando, eu não sei em que estação, mas, Senhor, que quando essas pessoas, Pai, elas, Senhor, ó Pai, acessarem, Pai eterno, esse canal, Pai, que elas possam ser curadas, libertas, livres de toda cegueira espiritual, de todo engano, Senhor. Sabemos o quanto que o inimigo age na mente. Senhor, ó Pai eterno, ele rouba. Porque, Senhor, ó Pai eterno, se ele acessar a mente, ele está no centro de comando do corpo, Pai. Porque, Senhor, ó Pai, o coração sente aquilo que a mente manda, Pai. E nós, Senhor, declaramos mente livres de todo cativeiro, de toda mentira, de todo engano. Senhor, vidas sendo, Pai, restauradas por Ti, Pai. Levanta, Senhor, levanta os Teus valentes, Pai. Nós estamos aqui, Pai, como Déboras, Pai. Senhor, ó Pai eterno, declarando, vai, Baraque, levanta na tua força, levanta na unção do Senhor. Vai nessa tua força valente, porque o Senhor é contigo, Pai. Em nome de Jesus nós oramos em concordância, porque, Senhor, há uma chave espiritual, Pai. O que ligarmos na terra será, Senhor, ligado no céu, Pai. Senhor, ó Pai eterno, nós declaramos, Senhor, essa unção, Pai. Senhor, ó Pai, esse avivamento, esse fogo da tua presença, sendo confirmados, Pai, no coração. Faz como o Senhor fez, Pai, no coração, Pai, dos discípulos. Aleluia. Que o coração queimava, Pai. Queimava por aquilo, Pai eterno, que eles recebiam, Pai. A palavra da verdade liberta, Pai. Senhor, e o Senhor lava a igreja com a água da palavra. E nós somos a tua igreja, Pai. Nós possamos ser limpos, curados, restaurados, Pai. Para que, Senhor, nós possamos ser a Bíblia. Que, Senhor, aqueles que, Senhor, ó Pai eterno, não vão a um templo, eles possam ler. É o que te pedimos no nome de Jesus, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, em concordância, Senhor, amém, a oração Jesus. Feita pela tua filha, Senhor, eu oro a ti em concordância, Senhor. Amém, Senhor. Eu oro para que nesse tempo, Senhor, haja liberações, Pai. Haja liberações do céu, Senhor. Aleluia. Pai, levanta, sim, um povo valente, um povo disposto, Senhor. Um povo disponível, Senhor. Aqueles que estão dormindo ainda, Senhor, como foi falado aqui na luz, Pai, achando, Senhor, que apenas esperando, Senhor, o Senhor voltar sem fazer absolutamente nada, Senhor. Senhor, remove esse véu, sim, Senhor, da mente, dessa estrutura, Jesus. Senhor, de religiosidade, Senhor. Sim. Em nome de Jesus, eu oro a ti, Senhor, pedindo, Senhor, para que o Senhor levante um povo, Senhor, um povo destemido, um povo, Senhor, ousado, Senhor, um povo, Senhor, que se mova na ousadia do Senhor, Pai, um povo, Senhor, que tem um coração quebrantado, assim como o Senhor chamou Davi, Senhor, Pai, sim, Davi, Senhor, tinha o coração segundo o teu coração, Senhor, Pai, ele na família dele, Senhor, as pessoas não acreditavam naquilo que o Senhor poderia fazer, Senhor, talvez nem ele mesmo, mas o Senhor chamou, Senhor, um menino, Senhor, o menor da sua casa, Senhor. Pai, Senhor, o Senhor ainda chama pequenos. O Senhor ainda chama pequenos, Senhor. O Senhor chama os grandes, mas o Senhor também conta com os pequenos. Senhor, são os improváveis, Senhor. Os improváveis dessa nação serão levantados. Os improváveis dessa nação. Senhor, que esse podcast, Senhor, chegue a lugares, em pessoas, Senhor, e ardam e queime o coração, Senhor. Queime corações, Senhor. Em nome de Jesus, porque a tua palavra é viva, a tua palavra é poderosa, Senhor, ela é atemporal, sim, Senhor. Seja selado esse podcast, sim, em todo tempo e espaço, Jesus, Senhor. Sim, que o inimigo não roube as sementes que foram liberadas aqui, Senhor. Levanta um povo cheio do teu Espírito Santo, Senhor. Disponível, Senhor. E à disposição, Senhor, que não coloca, Senhor, que não arruma desculpas para não fazer nada, Senhor. Pai, mas levanta um povo valente, Senhor. Levanta esse povo, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, em obediência, Senhor, porque o Senhor sabe, Pai, o quanto
foi difícil, Senhor, chegar aqui, Senhor, verdade, Pai. porque nós poderíamos estar tranquilos na nossa casa, Senhor, sem fazer nada, mas o Senhor Sim, nos Senhor. chamou, a tua chama do teu Nome Espírito de está dentro Jesus. de nós, o Senhor colocou uma Aleluia. ferida no nosso coração, da chama do teu Espírito, e ela arde, Senhor, e nós não podemos mais conter isso, Senhor, nós não podemos mais conter, Senhor, que haja uma liberação, que Sim, o toque Senhor. do teu Espírito venha sobre essas Aleluia. pessoas que estão, Aleluia. Senhor, que ouvirão esse podcast, Senhor, que serão ministrados, Senhor, pela tua palavra viva, Senhor, e eu oro, Senhor, pelo teu filho, Senhor, o pastor Ariston, Senhor, um homem humilde, Senhor, Senhor. um homem com coração rendido, que Sim, quer, Senhor. Senhor, que quer proclamar e ensinar pessoas, falar do teu reino, Senhor, Pai, Sim, que investe, Senhor, nisso, trazendo homens de alta patente, Sim, mulheres Senhor, de Pai. alta patente, Sim, e olhou Senhor, também para pessoas como Sim, nós, Senhor, Senhor. simples, Nome Senhor, de mas o Jesus. Senhor trouxe, foi o Senhor quem falou no coração dele, Sim, Pai. papai Eu Deus. sei disso, Senhor. Pai, eu oro, Senhor, em honra, pedindo que o Sim, Senhor venha Senhor. honrar o teu Sim, filho, Pai. Senhor, Nome que ele de venha Jesus, ser, Pai. que ele venha subir de Sim, nível, sim, Senhor. Senhor. Pai, de tudo que o Senhor já Sim, liberou Senhor. sobre ele, Em nome Senhor, de Jesus, todos Pai. os dons que o Senhor Sim, já Senhor. derramou sobre Sim, ele, Senhor. Pai, Confirma. que foram inclusive impartidos Cheiro para de ele, Senhor, balabás. que ele venha Ativa, Pai. transbordar, Em nome de ativa Jesus. cada um, Senhor. Ele, Ajuda o teu balabás. filho, Senhor. Sim, Pai, Senhor, em nome de direciona ele, Pai, Amém. em nome de Jesus. Em nome de Eu oro Jesus, por Pai. recursos, Sim, Senhor. recursos, Portas Senhor. abertas. Ensina o teu filho a acessar Sim, esse Senhor, lugar em do nome de Jesus, recursos, Pai. Senhor, as Sim, salas, Senhor. Senhor, do tesouro. Sim, Senhor, em A nome de sala, Jesus. Senhor, que o Senhor tem para os teus Cheire, filhos balabás. acessarem, Sim, Senhor, Pai. que ele acesse esse Porra, lugar, cara. Senhor, Ele em canta, nome balabás, de aquilo que o Jesus, Senhor já Pai. tem, já Senhor, tem liberado, transborda Pai, em na nome de vida Jesus, dele, Pai. Senhor, Aleluia. transborda na vida Em dele nome também, de Senhor. Jesus. Sim, Guarda Senhor, tudo Pai. que é dele, guarda a Sim. casa, a família, Sim, tudo Senhor. aquilo que é dele, Sim, Senhor, Senhor. em nome de Jesus, Jesus, Traz Pai. cura, Eu te Senhor, agradeço libertação, por Pai. tudo, Senhor, eu te agradeço Confirmação, por Pai. esse Em nome de tempo, Jesus. Senhor, e eu sei que o Senhor Aleluia, fará Pai. algo extraordinário, porque o Senhor, Amém, quando o Senhor. Senhor Aleluia. une pessoas, Senhor, é Sim, com um Senhor. propósito, como Sim, foi falado Senhor. aqui, Senhor, Nome de é com Jesus, Pai. propósito, Sim, Senhor. Senhor. Eu creio Que teu nisso, Senhor. propósito se cumpra, Pai, Aleluia, em nós e Senhor. Nós te através de nós, louvamos Pai. e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Aleluia. Eu Oh, glória. recebo. Amém. Amém. E se você recebe aí, escreve aí. Aleluia. Eu Glória a Deus. recebo. E eu recebo. Em nome de Pai, Jesus. Em nome de em nome Jesus. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Fala aí quem tá com a gente aqui, o pessoal, a turma toda que Tem veio uma com você. turma boa É. aqui. Fala o nome deles aí. É a Maria, ela é intercessora, ela também se move no profético. Ela falou para eu não falar que ela é profetisa, mas ela é uma profetisa. Aleluia. Né? E eu honro isso porque, assim, quando nós chamamos a pessoa por aquilo que ela carrega, você já ela é profeta na sua vida. Ela vai ser usada para ser profeta na sua vida. Louvado seja Deus. A filha dela, a Vitória Zoe, meu Glória a marido, Jairo, o Jairo. Henry e A Nath. a Nath, que também veio com a gente também, Uma amiga uma intercessora. amiga intercessora. Que segura as cordas da intercessão comigo também. Vocês estão vendo que a equipe aqui é forte. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Profeta, pastor, agradeço aí por esse tempo. Amém. Nós Agradeço agradecemos. também. Agradecemos. Está lá, vou estar lá junto no evento. Amém. E eu creio que Privilégio. Deus preparou esse dia especial, dia 27 de setembro, agora, 2025, Sim, algo muito especial. eu Eu creio. creio. Que Deus continue usando. Veio um pensamento na hora da oração que esse evento vai não só ficar em São Paulo, Aleluia. Amém. você vai ter que levar para outros lugares. Amém. Amém. Não sei se Assim vocês seja. vão ter tempo. Vai ter que levar para outras Amém. cidades. Amém. Amém. Que assim seja. Que nome assim de Jesus. seja, eu creio. Amém. Vocês creem nisso? Eu creio. Eu creio. Ixi. Estamos Tudo disponíveis à começa com uma disposição. semente Amém. e a Sim. semente cresce. E foi o que Sim, Deus foi mostrou. o que Deus falou. Ah, é? Sim. Glória a Deus. Deus vai mostrava confirmar. muitas sementes, né? Sim. Semente. E o tá Senhor falou multiplicando. comigo hoje também sobre sementes. E que esse podcast foi liberado uma semente. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. O Amém. Senhor entregou uma semente aqui nesse podcast. Louvado seja Amém. Deus. E ela vai crescer. O Senhor vai cuidar dela Amém. para que ela cresça Amém. no tempo Glória a Deus. oportuno. E que a tua oferta foi recebida. Amém. Amém. Tem resposta. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmão, peço para você compartilhar aí no Instagram, no direct do Instagram, no grupo do WhatsApp, grupo da família. Compartilha aí, você que foi abençoado. Amém. Vamos espalhar esse programa. Então, que Deus abençoe a Amém. todos. Louvado Até o seja próximo Deus. programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.